Você acha que médico que pede pouco exame é um médico ruim? Ou aquele que pede muito exame é um médico bom? Se você gosta de conteúdos como esse, curta, compartilhe, comente, se inscreva, ative a notificação aqui no meu canal para que a gente possa continuar seguindo nessa jornada de novos conteúdos. Eu sempre ouvi na minha vida de pacientes que vão procurar ajuda ou opinião médica numa consulta e que medem a qualidade do médico ou daquela consulta naquele momento pela quantidade de exames que o médico pediu. Já vi muitas vezes, até parentes meus, fora da minha área profissional de atuação, amigos, parentes, dizem, mas eu fui no médico, o médico não pediu nenhum exame. Como é que ele sabe o que é que eu tenho se ele não pedir exame? Primeira questão, o exame é chamado de exame complementar. O que é que o nome chama exame complementar? Porque o ato em si de dar diagnóstico começa obrigatoriamente pela entrevista. Você vai querer saber quem é a pessoa, aquela pessoa que está ali com aquela queixa. Onde trabalha? Como é que funciona as estruturas familiares, as relações familiares? Quanto tempo o indivíduo dorme? A entrevista, quais são os sintomas, a anamnese, quando começou, o que é que desencadeia aquele sintoma, o que é que alivia aquele sintoma, o exame físico, vai examinar de acordo com aquele sintoma, vai chegar lá na pessoa e vai ver se eventualmente aquele sintoma tem alguma correspondência com alguma alteração no corpo da pessoa, no exame físico. Somente a partir de seguido todas essas etapas, você vai para a montagem da hipótese diagnóstica. Então, uma pessoa que eventualmente está com a dor na coluna há 3 anos, é motorista de aplicativo e trabalha 8 horas por dia dirigindo, está com a dor agora na coluna, descendo para a perna esquerda pela região lateral da coxa. O médico então vai perguntar há quanto tempo aquela dor existe, quais são os fatores de piora e melhora, o que é que ela faz, que eventualmente, quando foi que ela começou a sentir a dor, se ela lembra um momento especificamente que ela começou a sentir aquela dor, para tentar encontrar um desencadeador, o que é que está gerando de prejuízo além da dor, né? A pessoa está tendo a dor que desce para a perna, mas além disso, tem alguma alteração no controle do esfíncter, né? Não consegue segurar o xixi, cocô, a perna está mole, a perna está formigando, ou seja, construindo ali o pensamento. Depois deita na maca, examina, vê se tem alguma musculatura contraída, se tem alguma alteração articular, enfim, ele vai fazer o exame físico e somente depois disso ele vai dizer, eu acho que isso aqui é uma lombalgia por uma compressão de uma hérnia de disco, ou seja, uma discopatia com radiculopatia. Montou a hipótese diagnóstica, aí sim é que se vem um complementar à hipótese diagnóstica, que é o exame. Ela vai pedir um exame complementar, porque o exame físico é sempre muito mais importante. Você filtra quais são os exames complementares através do exame físico. E aí, para um paciente desse, de dor lombar, eventualmente, com a história, com o exame físico, o médico já define que aquilo ali é uma contratura muscular e não é necessário que ele peça uma ressonância para dar esse diagnóstico. Ele pode muito bem testar a hipótese diagnóstica dele, gerando o tratamento, sem necessariamente ter o exame complementar. Por outro lado, há muitas doenças que para você comprovar sua hipótese, você vai precisar do exame complementar. Então, em resumo, a quantidade de exames não vai determinar se o diagnóstico vai sair ou não. Eu sou reumatologista e eu canso de receber pacientes com milhares de exames normais e com as mesmas queixas. Passando já por 4, 5, 6 médicos, esses pedem exames, ou seja, a relação de conforto com o paciente é resolvida, porque o paciente quer que faça exame, o médico então pede o exame, em tese resolveu aquela expectativa, mas não resolveu o problema, que é dar o diagnóstico daquela doença porque pediu o exame que não deveria pedir, ou deixou de pedir aquilo que deveria ser pedido. Várias vezes eu vejo o paciente que vem para mim até um pouco constrangido, doutor, é muito exame, não se preocupe, o problema não é seu, o problema é de quem pediu. Se todos esses exames aqui estão e nenhum deles está alterado, alguém pediu errado. Se o cara fez um monte de exame e está tudo normal, é muito provável que ele não deveria ter pedido aquele exame. Daí eu já trago uma crítica que, apesar de ter suas exceções, precisa ser bastante entendida. Imagine aqueles médicos que já têm um pacote de exames prontos. Às vezes você nem sabe direito o que é, porque aquele exame foi solicitado. O médico entrega ali aquela lista lá de 70, 80 exames, é igual para todo mundo. Se for fulaninho que tiver com uma dor de cabeça e uma fraqueza, uma fadiga, são aqueles exames. Se for o outro que tiver com a dor na perna formigando, são aqueles mesmos exames. O mesmo exame, o mesmo quantitativo de exames e a mesma qualidade de exames para todo mundo. É bem provável que essa pessoa não sabe o que ela está procurando. Porque se ela souber o que está procurando, ela não vai pedir sempre a mesma coisa para todo mundo. Ela vai
especificar o seu exame complementar baseado na hipótese diagnóstica. E a consequência disso, meu amigo, você que não é médico, mas é paciente, e você também é cliente do médico, mas em primeiro lugar, antes disso, você é cliente de alguém, por exemplo, da operadora de saúde. O que faz com que um médico solicite tantos exames complementares, todos eles normais, e às vezes de forma repetitiva e desnecessária, é que o seu convênio, a sua operadora de saúde, vai tirar esse custo, esse valor de algum lugar. E de onde é que ela pode tirar? Da sua mensalidade. O que a gente vê é, cada dia mais, o custo da saúde suplementar aumentando. A ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela regula a relação entre usuários e operadoras de saúde. E ela autoriza anualmente um padrão de reajuste. À medida que a questão econômica, financeira das operadoras de saúde vai piorando, a ANS, mesmo que protegendo o interesse do paciente, mas isso é proteger. Se você quebra um monte de plano de saúde, se um monte de plano de saúde deixa de vender, deixa de ter a oportunidade de ter uma diversificação no mercado, é pior para o usuário. Então, a operadora de saúde também está defendendo o usuário à medida que ele autoriza o reajuste e cada ano que passa o reajuste está tendo um pouquinho mais do que o que era no ano anterior em relação à taxa de IPCA, inflação e etc. Ou seja, cada dia que passa está ficando mais caro você ter um plano de saúde. E um dos grandes culpados chama-se esses exames complementares que são solicitados completamente sem sentido. O que justificaria uma pessoa que tem 20 anos de idade e está com uma dor de estômago sair numa consulta médica sem queixar? Teve vômitos com sangue, teve diarreia com sangue, que está com perda de peso, que está com um nódulo ou um caroço no abdômen, que eventualmente desmaiou, ou seja, coisas graves numa pessoa de 20 anos, o que é que justifica ela sair de uma consulta com um pedido de endoscopia? Qual a chance matemática e estatística dessa endoscopia mostrar que é uma úlcera perfurada, que é uma úlcera ou que é um câncer? Mínima. E isso não é uma questão de exclusividade de um determinado grupo. Quando a medicina produz dados baseados em evidência, esse dado ele tem que ser obrigatoriamente extrapolado para todas as comunidades. Então, uma pessoa de 20 anos, na Europa, nos Estados Unidos, na China e no Brasil, se tiver negando sintomas ou sinais de alerta, em qualquer uma dessas comunidades, a endoscopia, a maioria das vezes, não vai dar um grande benefício do diagnóstico. Talvez mostre uma gastrite leve, enatematosa de antro, cujo tratamento é tomar um medicamento para gastrite, que o médico já poderia prescrever sem endoscopia. Então, isso aqui é só um exemplo do quanto que nós, usuários, que nós médicos, estamos contribuindo para o encarecimento do sistema de saúde brasileiro, quer seja público, onde o bolo é um só para ser dividido cada vez por mais pessoas, ou o sistema de saúde suplementar. A sua participação é fundamental na conscientização. O paciente brasileiro, em geral, ele é muito mal acostumado. Ele chega no médico e diz que quer todos os anos que ele tem direito a pedir. E o sistema, o rol de procedimento do DNS é totalmente inclusivo. Ou seja, todos os anos são todos. A relação contratual está lá. Então, o que nós precisamos é educação, é conscientização. Antes que você não seja mais capaz de pagar a conta do seu plano de saúde simplesmente porque você queria usar ou fazer todos os exames que fossem possíveis. Médico que pede muito exame, provavelmente terá que justificar para você cada um dos exames. Uma dica, chegou no médico, ele pediu os exames, você tem que perguntar, doutor, você está pedindo isso aqui por quê? Para quê? Isso daqui, se estiver alterado, vai gerar que desfecho? Vai mudar alguma coisa? Assim, a gente talvez consiga disciplinar e educar o sistema para que esse sistema de saúde possa ser sustentável, coisa que hoje, à luz de hoje, 2025, não é sustentável nem a curto prazo, imagine a médio e a longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, ou não gostou também, curta, comente dizendo que não gostou, compartilhe e principalmente se inscreva, ativando a notificação no sininho aí para receber quando eu postar novos conteúdos.